Olá, a Lia tá de volta. Hoje a gente vai falar de 5 erros comuns depois do laudo de TEA. Mas não é para assustar você. É para evitar uma coisa que acontece muito. A família recebe um documento importante, tenta fazer tudo certo e mesmo assim perde semanas ou meses porque ninguém explicou o caminho. Então a pergunta deste vídeo não é só quais são os erros e o que eu posso fazer com isso amanhã cedo. Depois do laudo, muita família sente um alívio e um peso ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente tem um nome. Peso porque agora aparece em escola, terapia, plano de saúde, documentos, rotina, direitos, opinião da família inteira e um monte de dúvida. O problema não é falta de amor. Muitas vezes é falta de orientação. Vamos aos 5 erros. O primeiro erro é achar que o laudo resolve tudo. O laudo é importante, muito importante, mas ele não anda sozinho. Ele não conversa com a escola por você. Ele não agenda terapia. Ele não organiza documento. Ele não explica para a família o que vem primeiro. O laudo é uma chave, mas alguém ainda precisa abrir as portas certas. E aqui tem um ponto prático. Um bom laudo ajuda quando ele não traz só o nome do diagnóstico. Ele também ajuda quando mostra as necessidades da pessoa. Por exemplo, comunicação, rotina, autonomia, sensibilidade sensorial, aprendizagem, comportamento, segurança, interação social. Por que isso importa? Porque duas crianças podem ter o mesmo diagnóstico e precisar de apoios muito diferentes. Uma pode precisar de mais ajuda na comunicação, outra pode sofrer mais com mudança de rotina. Outra pode precisar de apoio na escola para segurança, alimentação, higiene ou participação nas atividades. Então, quando o laudo é muito genérico, a família pode ficar com um papel na mão e pouca direção. Para evitar esse erro, transforme o laudo em um mapa simples de 30 dias. Pegue uma folha e divida em 4 partes: escola, saúde e terapias, documentos e direitos, rotina da casa. Em cada parte, escreva uma pergunta. Na escola, com quem eu preciso conversar? Na saúde, qual é a prioridade de cuidado agora? Nos documentos, o que eu preciso guardar ou pedir? Na rotina, qual dificuldade está pesando mais hoje? Isso muda tudo. O laudo deixa de ser só um arquivo guardado e vira um ponto de partida. E se você leu o laudo e não entendeu, tudo bem perguntar ao profissional: quais são as prioridades agora? Ou preciso de um relatório complementar para a escola, para a terapia ou para o plano? Perguntar não é incomodar. Perguntar é cuidar melhor. O segundo erro é esperar a escola agir sozinha. Esse erro é muito comum. A família entrega o laudo, conversa com alguém da escola e espera que tudo se organize naturalmente. Às vezes a escola ajuda muito, mas às vezes a resposta vem assim: vamos observar, vamos ver como ele se adapta, ainda estamos avaliando, não temos estrutura, talvez outra escola seja melhor. Enquanto todo mundo vai ver, a criança continua vivendo dificuldades reais e a família pode ficar sem saber o que foi pedido, o que foi combinado e o que realmente mudou. Aqui entra um ponto importante: inclusão não é favor. A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para efeitos legais. A educação inclusiva é direito. E, quando existe necessidade comprovada, pode haver direito a acompanhante especializado ou profissional de apoio escolar. Mas cuidado com a frase pronta. Não é correto tratar como se toda criança sempre tivesse direito automático a um profissional exclusivo o tempo inteiro. O ponto certo é: a necessidade precisa ser olhada, discutida e registrada. Para evitar esse erro, comece pela parceria, mas registre. Peça uma conversa com a coordenação. Leve o laudo. Explique em linguagem simples o que mais preocupa hoje. Pode ser fuga da sala, crise em transição, dificuldade de comunicação, seletividade alimentar, sensibilidade a barulho, dificuldade para acompanhar atividade ou risco de segurança. Na reunião, tente sair com combinados pequenos e claros. Quem será a pessoa de contato? Quais adaptações iniciais serão testadas? Como a escola vai avisar a família? Quando vocês vão revisar? O que fazer se houver crise ou risco? Depois da conversa, mande uma mensagem simples.
Conforme conversamos, combinamos estes pontos. Isso não é briga, isso é memória. Se a escola negar, enrolar sem resposta, constranger a família ou empurrar a criança para fora, aí pode ser hora de procurar orientação. Dependendo do caso, Secretaria de Educação, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público ou advogado. Mas o primeiro passo forte não é gritar, é pedir com clareza e guardar o registro. O terceiro erro é começar terapia sem objetivo claro. Depois do laudo, a família costuma ouvir uma lista enorme: fono, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, neuropediatra, psiquiatra, aba, integração sensorial, avaliação, relatório. E a família pensa: se eu não fizer tudo agora, estou falhando. Mas agenda cheia não é a mesma coisa que plano. O risco é a criança fazer várias sessões, a família gastar tempo, dinheiro, energia, transporte e ninguém conseguir responder: o que estamos tentando melhorar primeiro? O objetivo da terapia deve nascer de uma combinação: laudo, avaliação profissional, observação da família, observação da escola e necessidades da criança no dia a dia. O Ministério da Saúde fala em projeto terapêutico singular. Em linguagem simples, um plano de cuidado construído a partir da pessoa, da família e da equipe. Não é uma receita igual para todo mundo. Para evitar esse erro, antes de tentar abrafar tudo, faça 5 perguntas. Primeira, qual é a prioridade dos próximos 2 ou 3 meses? Segunda, como vamos perceber se melhorou? Terceira, o que a família pode fazer em casa, sem virar terapeuta? Quarta, esse profissional conversa com escola ou com outros profissionais? Quinta, quando vamos revisar o plano? Exemplo simples. Se a maior dificuldade hoje é comunicação, talvez a meta inicial seja a criança conseguir pedir ajuda, recusar algo ou indicar necessidade de um jeito mais claro. Se a maior dificuldade é a rotina, talvez a meta seja reduzir sofrimento nas transições, sair de casa, entrar na escola, encerrar uma atividade. Se a maior dificuldade é segurança, talvez a prioridade seja plano para fuga, impulsividade, crise, rua, banheiro, alimentação. Percebe? Não é fazer terapia por fazer, é ligar terapia a uma dificuldade real. Terapia boa não precisa ser explicada em palavras difíceis, ela precisa fazer sentido para a vida da criança. O quarto erro é não guardar documentos, pedidos e negativas. Esse erro parece pequeno, mas ele pode custar caro. Laudo, relatório, encaminhamento, receita, e-mail da escola, mensagem do plano, protocolo, recibo, nota fiscal, negativa. Na hora parece burocracia, mas depois esses documentos podem ser o que mostra a história. Eles podem ajudar quando você precisa pedir terapia, justificar reembolso, discutir cobertura do plano, solicitar a CIPTA, organizar BPC, explicar a situação para a escola ou buscar orientação jurídica. E aqui vai uma regra simples: pedido importante, faça por escrito. Resposta importante, guarde. Negativa, guarde mais ainda. Porque sem documento, a família fica tendo que contar a história do zero toda vez. E quando existe urgência, essa falta de histórico pode atrapalhar. Para evitar esse erro, crie uma pasta da criança. Pode ser no celular, no computador, no drive ou em papel. Não precisa ser perfeita, precisa existir. Separe em 6 partes: laudos e avaliações, prescrições e encaminhamentos, relatórios de terapias, escola, plano de saúde, SUS e serviços públicos, recibos, protocolos e mediativas. E crie uma linha do tempo simples: data, pedido, resposta, próximo passo. Exemplo: dia 10, pedi reunião na escola. Dia 12, escola respondeu. Dia 15, entreguei laudo. Dia 20, pedi retorno por escrito. Isso parece simples, mas protege a família. Organização não resolve tudo, mas evita que você perca força por falta de prova, de memória ou de documento. O quinto erro é tentar carregar tudo sozinho. Depois do laudo, muita família entra em modo sobrevivência.
A pessoa que cuida tenta virar secretária, motorista, pesquisadora, advogada, terapeuta, professora, mediadora da escola e ainda fonte de calma dentro de casa. Isso não se sustenta. E não é fraqueza admitir isso. Rede de apoio não é luxo. Rede de apoio é segurança. O Ministério da Saúde também lembra que o cuidado não é só com a pessoa com TEA. A família e os cuidadores também precisam de apoio. Porque se quem cuida quebra, a criança perde uma parte importante da rede. Para evitar esse erro, monte uma rede mínima. Não precisa ser grande, mas precisa ser real. Pense em 6 pontos: um profissional de referência para orientar prioridades, uma pessoa da escola com quem você consiga conversar, uma pessoa de confiança para a emergência, um serviço público de porta de entrada, como UBS, CRAS ou outro serviço da sua cidade, uma orientação jurídica, defensoria ou advogado para casos de negativa urgente, uma fonte segura de informação para você não depender de boato. E faça uma lista SOS. Quem pode buscar a criança se eu tiver um imprevisto? Quem pode ficar com ela por 1 hora em uma urgência? Quem sabe a rotina básica? Quem sabe onde estão os documentos? Qual profissional eu procuro quando não sei o próximo passo? Qual serviço público posso procurar na minha cidade? Isso não resolve tudo, mas tira a família do isolamento. E depois do laudo, sair do isolamento já é um grande passo. Então vamos resumir. Erro 1. Achar que o laudo resolve tudo. O caminho: transformar o laudo em mapa de 30 dias. Erro 2. Esperar a escola agir sozinha. O caminho: conversar, combinar, registrar e acompanhar. Erro 3. Começar terapia sem objetivo claro. O caminho: perguntar prioridade, meta e revisão. Erro 4. Não guardar documentos. O caminho: criar pasta e linha do tempo. Erro 5. Tentar carregar tudo sozinho. O caminho: montar uma rede mínima e uma lista SOS. Se você recebeu um laudo de TEA, respira. Você não precisa resolver a vida inteira esta semana. Mas também não precisa ficar parado esperando alguém explicar. Escolha um passo: uma conversa com a escola, uma pergunta para o profissional, uma pasta de documentos, uma pessoa para colocar na sua rede. O laudo não é o fim da história, é o começo de uma organização. Se este vídeo te ajudou, se inscreve no Acolher 360 e comenta qual desses 5 pontos está mais pesado hoje. Assim a gente prepara os próximos vídeos a partir das dúvidas reais das famílias.